Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração, mais um videozinho informativo saindo às 7 horas da noite, especialmente para vocês aqui no nosso canal S1 Live, para aquela galera, né, que teve o dia muito corrido, que se manteve ocupado com seus afazeres, seus compromissos pessoais, seus trabalhos, enfim, que por N razões não conseguiram acompanhar o noticiário nessa terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023, então nós aqui da S1 Live trouxemos um resumo aí com as principais pautas do dia no Flamengo para que você continue se mantendo bem atento ao que acontece no Clube de Regatas do Flamengo nesse período aí de férias do futebol. Então falaremos sobre Felipe Luiz, que recebeu um convite de uma pessoa bem especial na história do Flamengo, né? Pode aí ser um remember de trabalho dessa dupla, em que inclusive deixa muita saudade no torcedor rubro-negro. Tem torcedor que quando fala desse cara que convidou o Felipe Luiz, até hoje sente uma fisgadinha no coração, então falaremos sobre isso. Falaremos também sobre o sistema defensivo do Flamengo, voltaremos a olhar para ele. O vídeo de ontem, para quem não acompanhou, foi um pouquinho mais pautado ao sistema ofensivo do Flamengo, né? Já que o Tite acabou identificando aí uma nova carência no elenco, que era de ponta direita, seja para mudar o Everton Ribeiro de posição, né, puxá-lo para o meio-campo, ou até mesmo numa possível saída do Everton Ribeiro. Então a gente acabou tentando interpretar e entender um pouquinho mais dos desenhos e das visões do Tite para o sistema ofensivo do Flamengo para 2024. Hoje a gente volta a focar naquilo que realmente demanda muita atenção, que é o sistema defensivo, né? Onde ocorrem as prioridades aí na lista de reforços para 2024. Também falaremos sobre a renovação de Gabriel Barbosa, que é uma pauta que voltou a todo vapor aí na mídia esportiva, principalmente depois das declarações aí de admiração, esse joguinho de palavra entre o presidente eleito do Corinthians, o Augusto Melo, e ontem o Gabriel Barbosa no Podpah, que ele acabou falando sobre o interesse, agradecendo todo o carinho que ele tem recebido do Corinthians, sobre o futuro dele no Flamengo. Então, em meio a toda essa repercussão, a Corinthians, Flamengo, fica, não fica, o empresário dele acabou se manifestando, falaremos sobre isso aqui. De La Cruz também, e sobre a pré-temporada do Flamengo, né? A gente já tinha avisado vocês, oficializado a partida entre Flamengo e Orlando City na Flórida, em janeiro, e o Flamengo hoje divulgou o início da venda de ingressos. Então falaremos sobre isso também para fechar o nosso vídeo, combinado? Antes disso, queria que vocês fizessem aquela partezinha de vocês, a contribuiçãozinha de vocês, que ajuda muita coisa, talvez vocês nem imaginem o quanto, mas deixa o like aí, dá uma clicadinha no like, compartilha com aquele rubro-negro tão fanático quanto você, aquele cara que, vocês não ficam, vocês sentam numa mesa do bar para debater notícias sobre o Flamengo, então compartilha com ele também para que vocês tenham ainda mais pautas aí nas mesas de bares ou nos grupos de WhatsApp, combinado? Então vamos iniciar o vídeo falando aí sobre o Felipe Luiz, que recebeu um convite especial de Jorge Jesus. Isso mesmo, Jorge Jesus e Felipe Luiz podem voltar a trabalhar juntos. O Felipe, né, ele pendurou suas chuteiras aí no início do mês, se aposentou dos gramados das 4 linhas no início desse mês, inclusive recebeu até uma homenagem bem emblemática, né, da torcida do Flamengo, um mosaico da foto dele com o avô, que é um dos responsáveis por essa relação intensa que ele tem com o Flamengo, que ele teve por toda a vida com o Flamengo. E aí, depois desse jogo, ele foi novamente, bateu na tecla sobre querer ser técnico, sobre o sonho de ser técnico, não só no futebol todo, mas no Flamengo, ser campeão. E o Jorge Jesus, ciente disso, né, também é um extremo conhecedor não só do futebol, mas das características do Felipe Luiz. É um cara que mantém uma boa relação com o lateral, com agora ex-lateral, na verdade. O Jorge Jesus fez um convite para ele, para que ele integrasse, para que ele consiga integrar a comissão técnica do Al Hilal, né? Já existia, na verdade, o Jorge Jesus já tinha se movimentado para tentar fazer um convite para o Felipe Luiz em 2022, quando ele ainda pertenceu ao Fenerbahçe da Turquia, mas aí por mil razões também não ocorreu. O Felipe Luiz continuou atuando pelo Flamengo, o Flamengo foi campeão de um monte de coisas, e agora, quando ele viu essa oportunidade batendo na porta, ele agarrou e fez o convite ao Felipe Luiz. A gente ainda não sabe se o Felipe vai aceitar ou não, a gente não sabe o desenrolar dessa história. A notícia foi divulgada hoje pelo All Sport, então a gente ainda não sabe como que vai ser a resposta, se foi positiva, se foi negativa, mas a gente sabe que o Jorge Jesus está aí sendo determinado a abrir pelo menos as primeiras portas para que o Felipe consiga entrar
de vez, mergulhar de vez no futebol da maneira em que ele tem estudado e se preparado para atuar, né, daqui por diante. Ele tem uma nova missão, ele tem uma nova meta, ele tem novos sonhos e o Jorge Jesus se disponibilizou aí a ser um caminho para ele realizar. Então, cabe a nós torcer para que dê certo, né? Quem sabe o Felipe já vai ganhando aí uma rodagem até chegar ao Flamengo. Agora, sistema defensivo do Flamengo, né? Vamos falar sobre zaga, que para muita gente é a grandíssima prioridade. Eu tenho prioridade por lateral, mas a zaga também me deixa bem curiosa ali de quais serão as saídas, as chegadas, se vem Léo Ortiz, se vem mais um, se o Flamengo vai liberar, quem que vai liberar. Então é um sistema aí que já chama atenção, né, que já demonstra uma carência há um bom tempo no Flamengo. Para começar, falaremos sobre o Pablo, porque quando a gente fala em barca de Flamengo e reformulação de elenco, muita gente já pensa no Pablo como uma das opções para saída, né? Já saiu o Rodrigo Caio, teve seu vínculo encerrado agora em 2024, na verdade vai até o final de 2024, até o dia 31, mas não foi renovado, então ele optou realmente por seguir o seu caminho, buscar um outro rumo. O Léo Ortiz deve chegar ao Flamengo mesmo, então seria para repor essa saída, mas a gente bem sabe que existe aí uma necessidade, uma prioridade para 2 zagueiros, tanto que o Flamengo até flertou, namorou, observou aí a situação do Bruno Mendes, ex-Corinthians, né, que também vai deixar o Corinthians no dia 31 de dezembro. E aí a gente sabe que o Flamengo então monitora outro zagueiro. Mas para isso precisa liberar alguém. E o Pablo acaba sendo esse nome, o nome mais citado por torcedores, né? Se você tem que arriscar alguém, a galera normalmente cita o nome do Pablo, que é um cara que não conseguiu se firmar no Flamengo. Ele chegou em abril de 2022. Em 2022 ele disputou 31 partidas. Em 2023 esse número caiu significativamente, ele só disputou 15. A última participação dele, né, quando ele recebe uma oportunidade com o Tite, foi bem ruim, bem abaixo. Então é um cara que não se firmou no Flamengo, mas que apesar de todo esse cenário, ele não pretende deixar o Flamengo. Tá? Segundo o Vene Casagrande, a ideia do Pablo é permanecer no clube. Ele tem vínculo com o clube até dezembro de 2025. E aí ele acredita que com a chegada do Tite, com essa reformulação do elenco também, essa renovação de ares e tudo mais, ele possa, quem sabe, ser aproveitado e finalmente se firmar no Flamengo, né? Porque mesmo na temporada em que ele foi mais utilizado, ele não era o cara unanimidade da torcida do Flamengo, né? Ele nunca chegou a esse porte, assim, a esse nível no sistema defensivo do Flamengo, na zaga rubro-negra. Mas ele acredita que tem capacidade e qualidade para isso. Então, a ideia dele é permanecer no Flamengo, não é sair, tá? Só se, claro, enfim, aparecer alguma proposta muito interessante, etc. Mas a ideia é permanecer e tentar aí aproveitar oportunidades com o Tite. E aí a gente olha para o Fabrício Bruno, que aí o Flamengo que quer renovar com o Fabrício Bruno. A gente já sabe também que ali meados de setembro o Flamengo tentou já abrir conversas sobre uma possível renovação, sentou com representantes do atleta para oferecer uma valorização salarial e, enfim, uma extensão também do vínculo, né, de contrato, mas foi recusada nesse primeiro momento. E aí, como o Fabrício Bruno é um cara de mercado, inclusive de acordo com a informação do All Sport, que foi quem deu essa notícia hoje, nessa terça-feira, o Flamengo tem 2 propostas do exterior pelo Fabrício Bruno, mas que não são aí atraentes, né? Não são sedutoras. Então não deve muito ir para frente mesmo. E a ideia do Flamengo é justamente se blindar dessas propostas do exterior, porque sabe que o Fabrício é um cara de mercado. O Fabrício, inclusive, já disse que ele tem pretensão mesmo de atuar pela Europa, ele sabe que ele tem esse tipo de mercado, seja de segunda prateleira, primeira, terceira, enfim, mas ele sabe que tem um mercado no exterior. E a ideia do Flamengo na renovação é valorizar, né, promover uma valorização salarial. Ele recebe menos do que alguns jogadores do Flamengo, que isso também é uma coisa que pesa para ele, mas blindar o jogador desses interesses aí do exterior. Então, a ideia do Flamengo é sentar nos próximos dias, de acordo com o UOL, novamente com os representantes do jogador, que está lá curtindo suas férias, para conversar e debater a possibilidade de uma renovação de elenco, justamente para que o Flamengo consiga lucrar aí vendo uma proposta muito boa para ele. Então, continuaremos aí com as incógnitas, né, com os pontos de interrogação em relação à zaga. Se realmente quem vai sair para chegar mais gente, se não vai mais chegar gente, se vai ser só o Léo Ortiz como opção mesmo, se quem sai é o Léo Pereira, enfim. Davi Luiz também, que é uma opção, né, que tem renovação automática. Continuaremos aí monitorando a zaga, mas o que a gente sabe é que o Pablo não deseja sair e o Flamengo tem interesse de renovar com o Fabrício Bruno, tá?
Agora sobre Gabriel Barbosa. Eu já vou começar, inclusive, trazendo aí a aspa do empresário do Gabriel, que é a grandíssima novidade. A gente sabe que o Flamengo acabou colocando essa questão do contrato na geladeira, mas, de acordo com o GE, existe um acordo verbal, já existem valores definidos, tempo de contrato definido, um acordo verbal, só que isso não foi para o papel, não foi assinada por nenhuma das partes. E aí é mais ou menos na mesma linha do que o empresário disse, ó, abre aspas. Não existe outro cenário. Nós negociamos com pessoas sérias. Passamos mais de um ano negociando com Braz e Spindle, com diversas reuniões no Rio e por telefone. Em outubro, selamos o acordo verbalmente. Se isso mudou, aguardamos uma comunicação por parte do Flamengo. Negociamos com pessoas sérias, que cumprem acordos. Fecha aspas. Então, assim, o empresário ele deixa claro, ele mostrou o otimismo em relação a renovar com o Flamengo, até porque ele enfatiza que existe um acordo verbal, né, só não foi assinado. O Gabigol ontem no Podpah, ele fala que ele tem mais um ano de contrato com o Flamengo, mas que ele não sabe o que vai acontecer, ele deixa isso tudo meio indefinido. Talvez até como uma forma de pressionar para que esse acordo saia da boca, né, do apalavrado e vire papel. Mas ele falou que não sabia do destino, que ele tem mais um ano no Flamengo e que ele tem certeza que esse ano vai ser muito bom, que vai fazer de tudo para ser muito bom. Ele já está se cuidando nas férias, porque ele mesmo disse que ele atuou o ano quase todo lesionado. Ele machucou no segundo jogo do Mundial, que foi em fevereiro. Então ele já está se cuidando, se recuperando, para que 2024 seja o ano, seja extremamente especial. E aí ele deixa indefinido. Então ele trata como o possível último ano do Flamengo. Ele fala assim, olha, pode ser. Então ele mantém o jogo de palavras ali, o joguinho de valorização de ego com o Corinthians, né? O Augusto Melo falando, quero ele no Corinthians. Tinha o Igão ontem de camisa do Corinthians, quero o Gabigol, inflando o ego do Gabigol. O Gabigol deixou essa portinha aberta, porque ele, como ele mesmo diz, ele não sabe do futuro dele, mas o que o empresário afirmou, né? O que o GE noticiou, é que o empresário está convicto de que ele vai renovar com o Flamengo e que não tem nada com o Corinthians, nada oficial, isso aí a gente também apurou, não existe nada oficial com o Corinthians e o empresário está convicto na renovação com o Flamengo, garantindo, afirmando e reafirmando, né, que há um acordo verbal entre as partes. O Flamengo, por sua vez, o que foi noticiado pelo GE também, é que o Flamengo colocou essa pauta aí na geladeira, vai tratar de outras prioridades no caminho e vai observar o desempenho do Gabriel para entender como que vai ficar essa pauta da renovação, né? Se vai estender mesmo o vínculo, se vai encerrar por ali, se vai deixar cumprir o pré-contrato e ele pode assinar de graça com alguém. Mas o que a gente sabe é que hoje a multa, principalmente para o mercado aqui, para o mercado interno, né, é impagável. Então, assim, é muito difícil qualquer clube, pelo menos neste ano, neste momento, conseguir fazer qualquer negociação com o Gabriel. E não há nenhum caminho para isso, de acordo com o empresário dele, tá? Sobre De La Cruz, gente, o Jorge Nicola, o Nicola, né, ele soltou hoje no vídeo dele, no canal dele, que Flamengo e De La Cruz estão fechados, né, que o De La Cruz é um novo reforço do Flamengo, inclusive que o Tite foi comunicado já sobre o desfecho positivo em relação ao De La Cruz. Então, De La Cruz seria jogador do Flamengo por um valor, esse acordo, né, essa oferta foi fechada por um valor de 18 milhões de dólares, que é isso equivale a mais ou menos 89 milhões de reais na cotação atual. E aí você pergunta, tá, mas a multa não era 16 milhões? E aí o Flamengo fechou por 18? Segundo o jornalista, o Flamengo também pagou pagou a comissão pela operação do negócio e 15% do valor total ao jogador. Então, por isso que fecha nesse valor aí de 18 milhões de dólares. Nós aqui da S1 Live, eu tentei confirmar a informação, ainda não obtive resposta até o momento desse vídeo, então trouxe aqui para vocês dando crédito ao jornalista, né, o Jorge Nicola, mas não conseguimos confirmar essa informação ainda, tá? De qualquer forma, o jornalista garante que De La Cruz é o primeiro reforço oficial do Flamengo para 2024. E agora sobre o Flamengo, um post do próprio Flamengo falando sobre a pré-temporada em 2024, né? A gente já disse, o Flamengo ele vai se representar no Ninho do Urubu dia 8 de janeiro, vai ter mais ou menos um período de um mês de férias, vai treinar por 10 dias com o Tite no Ninho do Urubu. A ideia, né, o planejamento é que o Flamengo faça sua estreia no dia 17 de janeiro,
contra o Audax, lá em Manaus, pelo Carioca, com força máxima, e depois embarque para Orlando, justamente para enfrentar o Orlando City na outra pré-temporada, que é uma pré-temporada que vai trabalhar também com a questão da internacionalização da marca, tudo isso. E aí o Flamengo divulgou hoje que se você quiser comprar ingressos para o confronto, a venda vai ser liberada nessa terça-feira, agora, às 19 horas. Esse vídeo saindo, terminou de ver o vídeo, se você quiser comprar, se você estiver pelos Estados Unidos, se você já for dos Estados Unidos, você já pode fazer a compra. Eu vou ler aqui para vocês saberem melhor como fazer isso. Em janeiro de 2024, o Flamengo vai realizar a pré-temporada em Orlando, na Flórida. No dia 27/1, o Mais Querido disputará uma partida contra o Orlando City. Se você quer garantir um ingresso para o confronto, informamos que as vendas começam nesta terça-feira, dia 12 de dezembro, às 19 horas, no horário de Brasília. Para saber mais, acesse fcseries.com. Então, quem quiser comprar, fcseries.com. A gente também fez uma matéria sobre isso no nosso site da S1 Live, deixando o linkzinho, então é só clicar lá e seguir todo o protocolo aí para garantir o seu ingresso e já começar o ano apoiando o Mengão. Se vocês já apoiam aqui no vídeo e tiverem oportunidade, então já corram para lá para apoiar o Flamengo aí no seu primeiro desafio, não, né? Porque já vai ter estreado no Carioca, muito provavelmente, mas no seu primeiro desafio internacional na temporada 2023. E por hoje é isso tudo aí para vocês, né? Trouxe um pouquinho de tudo, tentei ser o mais breve possível, mas se você quiser saber mais, se você quiser se aprofundar e entrar num debate sobre essas pautas, temos lives diárias às 11 horas da manhã, então amanhã live às 11 horas, abordando alguns desses temas, se aprofundando um pouco mais neles, e para novas notícias às 7 horas da manhã com o meu parceiraço Jonas Stelman. Então 7 horas da manhã, ó, já pode botar aí o sininho que vai chegar mais um videozinho informativo com tudo que vocês precisam saber sobre o Flamengo. Beleza? Então continuem com a gente porque aqui na S1 Live é muito trabalho e é muito Flamengo.